Em 20 de outubro de 2007, Lee Cutler desapareceu após participar da festa de aniversário de um amigo. 14 anos depois, o mistério permanece sem solução. Buffalo Grove, Illinois, Estados Unidos. Lee Cutler, nascido em 1989, morava com sua mãe Betty, Larry, seu padrasto, e também com seu irmão mais velho e sua meia-irmã. Lee era um rapaz muito sociável, que era visto por muitos como um confidente próximo. Queria que as pessoas ao seu redor fossem felizes e fazia o possível para ter certeza de que sentissem seu amor. No entanto, Lee raramente se abria com seus amigos. Não queria que ninguém carregasse seus problemas. Para isso, costumava liberar seus sentimentos por meio da meditação e da escrita. Lee era abertamente judeu. Estava muito dedicado à sua religião. Costumava ler a Torá e regularmente usava seu kippá. Inclusive, fazia parte de uma organização judaica, a B'nai B'rith. E quando não estava no trabalho ou na escola, passava o tempo planejando atividades para a entidade. Mas, em 2006, a vida de Lee mudaria para sempre, ao terminar com sua namorada. Dor, solidão, depressão, Lee estava mal, que inclusive levou uma navalha para a escola e ameaçou acabar com a sua própria vida. Um incidente pelo qual foi hospitalizado e levado para a terapia. Em 2007, Lee cursava o último ano do ensino médio e havia começado a pensar em seu futuro. Estava indeciso. Não sabia se deveria ir para a faculdade ou ingressar nas Forças de Defesa de Israel. Lee queria ajudar a trazer paz ao país. Assim, tanto ele quanto sua mãe decidiram estudar ambas as possibilidades. Dessa forma, dias depois, Lee finalmente tomou uma decisão em sua vida. O que nos leva a 19 de outubro de 2007, o dia que levou ao seu fatal desaparecimento. Naquela noite, Lee foi à festa de aniversário de 18 anos de um amigo de infância. Todos os companheiros se reuniram, jantaram e depois jogaram com uma bola de hack-sack. Lee estava se divertindo e não parecia que estava acontecendo algo de ruim com ele. Durante a festa, Lee perguntou à sua mãe se poderia dormir na casa de um de seus amigos, ao que ela concordou com apenas uma condição: que ele a ligasse no dia seguinte. Então, Lee deu um abraço em sua mãe e foi embora. Mas Betty ficou intrigada. Havia algo estranho naquele gesto. Havia sido um abraço muito mais longo do que o normal, intenso, comovente e eterno. É claro que sua mãe ainda não sabia, mas aquele havia sido um abraço de despedida. Lee passou o resto da noite com seus amigos, jogando videogame. E antes de ir para a cama, Betty, sua mãe, lhe ligou e deixou um recado. Na manhã seguinte, às 10 para as 10, Lee entrou em seu carro, deixou um de seus amigos em casa e, ao meio-dia, enviou uma mensagem para outro amigo próximo, na qual confessou que tinha problemas para se comunicar e adaptar-se aos demais. No entanto, seu parceiro não deu muita importância às suas palavras. Lee era conhecido por colocar muita coisa em sua cabeça e por pensar demais. Nessa mesma manhã, Betty esperou pela ligação de Lee, mas não recebeu nada por parte dele. Diante de sua recusa, a mãe tentou entrar em contato com seu filho. Mas suas ligações foram em vão. Betty estava começando a se preocupar. Aquela atitude não era típica de seu filho. Então, sua mãe visitou a loja onde Lee trabalhava para ver se havia chegado ao seu cargo. Mas foi aí quando o gerente a informou que o jovem não havia aparecido para o turno do meio-dia. Betty, tentando se acalmar, supôs que Lee tivesse se enganado com o horário dos turnos e que apareceria para trabalhar no próximo período. Ainda assim, antes de sair da loja, Betty pediu ao gerente que ligasse para ela caso Lee aparecesse antes das 5 horas.
Às 2 da tarde, Beth ligou para um amigo íntimo para pedir conselho sobre como lidar com a situação. Mas o tempo passava e não havia nenhuma notícia de Lee. Então, chegaram às 5 da tarde e Beth recebeu o telefonema do gerente. Nada. Lee não havia aparecido o dia todo. Então, Beth entrou em contato com os amigos de seu filho e lhe disseram que iriam jogar boliche por volta das 8 para um passeio da B'nai B'rith. Assim, a família de Lee compareceu ao evento, mas o jovem tampouco apareceu para o ato. Era realmente estranho. Beth estava no limite, desesperada, angustiada. Dessa forma, por volta das 10 para as 8 da noite, a mãe ligou para o departamento de polícia de Buffalo Grove e tornou oficial seu terrível e temido pesadelo. Seu filho Lee havia desaparecido. Às 11 daquela mesma noite, os amigos de Lee também começaram a se preocupar com ele e começaram a procurá-lo nos lugares onde costumavam se reunir. No entanto, não havia rastros dele em nenhum lugar. A polícia passou então a entrar em ação e os oficiais revistaram o quarto de Lee, mas não encontraram nada que indicasse uma fuga longa e voluntária. Portanto, teorizaram que o jovem simplesmente teria saído para aclarar a mente, como havia feito em ocasiões anteriores, e que logo reapareceria. No dia seguinte, chegou um aviso do posto de gasolina local Speedway. Um dos funcionários afirmou ter visto Lee por volta das 10 horas da noite anterior. Para tentar confirmar o avistamento, os agentes acessaram imagens das câmeras de vigilância da estação, mas quando revisavam a gravação, já havia sido apagada. Mais tarde, os investigadores descobriram que o funcionário não havia visto Lee às 10 da noite, mas sim às 10 da manhã. Os oficiais, então, enviaram uma mensagem aos departamentos de polícia das redondezas para que contribuíssem a solucionar o caso. Os investigadores também entrevistaram a família de Lee e souberam das lutas anteriores do jovem com sua saúde mental. Descobriram também que Beth estava morando com sua mãe, que havia sido diagnosticada com uma grave doença. Dessa forma, Lee havia estado vivendo com uma única figura parental, Larry, seu padrasto, com quem tinha um tenso relacionamento, algo que levou os agentes a reconsiderarem sua postura sobre a investigação. E se Lee tivesse fugido por não se sentir confortável em casa? Após uma análise mais aprofundada em seu quarto, a família de Lee notou que havia levado $500, o que levou a acreditar que havia planejado seu desaparecimento com antecedência e que sabia que precisaria de dinheiro. Por outro lado, os investigadores obtiveram os registros telefônicos de Lee, mas descobriram que não havia atividade desde as mensagens de texto que havia enviado na manhã de seu desaparecimento. Ainda assim, tentaram rastrear seu telefone celular, mas estava desligado, sem bateria ou fora de cobertura. A investigação parecia estar paralisada. Não havia pistas suficientes que esclarecessem o ocorrido com o jovem. Era desesperador. Até que, em 22 de outubro, um oficial em Baraboo, Wisconsin, encontrou um Toyota Corolla de 2007 abandonado. E, após fazer uma busca, descobriu que o automóvel pertencia a uma pessoa desaparecida em Illinois. Era o carro de Lee. A área estava localizada perto da rodovia 33, a aproximadamente 321 quilômetros de Buffalo Grove. O policial que havia descoberto o carro passou o resto da noite vigiando o automóvel, caso Lee voltasse, mas não apareceu. A polícia local também verificou o carro, mas descobriu que estava trancado. Além disso, não apresentava sinais de luta. Ao saber da descoberta do automóvel, Beth e Larry se dirigiram imediatamente para Baraboo. Em pouco tempo, uma busca terrestre e aérea foi iniciada na área arborizada em que o carro havia sido encontrado. Uma busca que envolveu mais de 50 pessoas e que não demorou muito a dar resultados.
Os investigadores haviam acabado de encontrar os pertences de Lee. Assim, descobriram um acampamento improvisado e encontraram um par de cobertores, sua mochila, água engarrafada e recipientes vazios de Advil, PM e cloricidin, ambos analgésicos. Como o acampamento estava localizado próximo do rio Baraboo, os oficiais chamaram uma equipe de mergulho e, minutos depois, encontraram o kipá de Lee. Mas, ao lado de seu gorro, encontraram algo ainda mais alarmante. Era uma misteriosa nota escrita por Lee, na qual dizia as seguintes palavras: "Minha cabeça é grande demais para o meu corpo. Finalmente vou dormir. Sinto muito por ser um covarde. Eu te amo, mãe. Por favor, seja feliz." Essas tristes linhas preocuparam os investigadores, ao entender que Lee havia decidido tirar sua própria vida. No entanto, seus amigos e familiares acreditavam no contrário, já que Lee tinha o hábito de expressar suas emoções por meio da escrita. Os trabalhos de busca no rio continuaram durante 5 dias. E os investigadores logo encontraram um par de calças de cor bege e um cinto preto pendurado em um tronco. Eram as roupas de Lee. Em seus bolsos encontraram sua carteira, sua identidade, as chaves do carro e algum dinheiro. No entanto, depois de alguns dias, os agentes cancelaram as buscas. Se Lee tivesse tirado a própria vida no rio, a essa altura já teria encontrado seu corpo. Mas não era o caso. Parecia que Lee ainda poderia estar vivo. Por esse motivo, Betty fez um anúncio através da mídia local, pedindo a Lee, por favor, que voltasse para casa, que todos estavam muito preocupados. Dada a área onde o carro de Lee estava localizado, a polícia começou a teorizar que o jovem poderia ter pegado carona. Além disso, os policiais finalmente abriram o carro e procuraram por pistas. Dentro, encontraram música, papéis escolares, roupas e embalagens de doces. Também acharam um bilhete de entrada para o Parque Estadual Carol Moraine, com o preço que se dava aos residentes de Wisconsin. Além disso, também encontraram o recibo de uma loja do Walmart, localizada em Madison, que mostrava a compra dos analgésicos encontrados no acampamento. No entanto, após analisar as imagens de vigilância da loja, comprovaram que Lee havia estado viajando sozinho. No porta-malas do carro, os investigadores também encontraram uma cópia do livro Into the Wild, de Jon Krakauer, uma obra que conta a história de um jovem que decide embarcar em uma viagem de aventura pelo Alasca, sem revelar a ninguém o seu destino ou suas intenções. O que poderia levar a pensar que o jovem teria fugido para tentar recriar o protagonista do livro. Por último, também descobriram que o tanque de gasolina estava quase vazio, algo estranho, já que Lee havia passado por diversos postos de gasolina, e um fato que levou os detetives a acreditarem que Lee teria planejado deixar o carro para trás. Desde então, os agentes não encontraram mais indícios sobre o ocorrido. Houve apenas registros de supostos avistamentos de Lee em Nevada, Califórnia, Texas, Minnesota. No entanto, nenhum deles foi confirmado, e Lee Cutler segue desaparecido. Existem diversas hipóteses sobre o desaparecimento de Lee. A teoria predominante afirma que Lee teria decidido acabar com sua vida, algo comprovado pelas mensagens de textos enviadas aos seus amigos na manhã de seu desaparecimento, pelas caixas vazias de analgésicos, por sua aparente carta de despedida à sua mãe e por suas roupas encontradas próximas ao rio. Muitos investigadores acreditam que Lee estava lutando contra sua saúde mental. No entanto, se tivesse tirado a própria vida, seu corpo teria sido encontrado durante a busca no rio. Outra suposição diz que Lee teria planejado fugir para começar uma nova vida, ou para embarcar em uma aventura como a vivida em Into the Wild, um de seus livros favoritos. Além disso,
Há uma seção da Torá que fala sobre como iniciar uma jornada, algo que Lee poderia ter colocado em prática. Essa teoria é confirmada pelos supostos avistamentos de Lee, muitos deles na Califórnia, onde acredita-se que poderia estar vivendo como um transeunte. Uma última crença segue a ideia de que Lee teria viajado para Israel para juntar-se às suas forças de defesa. Lee havia mostrado interesse em ingressar no grupo militar. Após formar-se no ensino médio, sentia que Israel era o local ao qual realmente pertencia. No entanto, muitos investigadores acham difícil acreditar que Lee tenha pegado um voo para Israel sem ser identificado, então descartam a hipótese. Tirar a própria vida, embarcar em uma aventura selvagem, viajar para Israel, existe uma ampla gama de teorias que tentam explicar o desaparecimento de Lee Cutler, mas a verdade é que nenhum deles conseguiu responder com certeza as seguintes perguntas: onde está Lee? E a mais importante, ele ainda está vivo? Em 20 de outubro de 2007, Lee Cutler desapareceu após participar da festa de aniversário de um amigo. 14 anos depois, o mistério permanece sem solução.